Fala pessoal, eu sou o professor Marcelo Lanzarin e vou corrigir com vocês as questões de informática do concurso do TJ de São Paulo. A prova foi aplicada em 2018 e quem aplicou foi a banca da VUNESP. Vou deixar para vocês também na descrição do vídeo o material da prova em PDF e não se esqueça, se inscreva no canal, hein? Vamos à aula. Então vamos à correção da primeira questão da prova, questão de número 77. Windows 10 permite que seu explorador de arquivos possa ser configurado em relação aos arquivos e pastas que manipula. Uma das configurações permitidas é ocultar, alternativa A, os arquivos criptografados ou protegidos por senha, os arquivos de aplicativos não licenciados para o Windows 10, C, as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Alternativa D, os arquivos que não foram ainda avaliados pelo antivírus. E a alternativa E, os arquivos não manipulados há pelo menos um ano. Bom, como foi possível ver, nós temos aqui uma questão sobre o Windows 10. Porém, já vou adiantando que essa é uma configuração que já era permitida, que já estava disponível em versões anteriores do Windows. Ele pergunta aqui o que pode ser ocultado, numa das configurações do explorador de arquivos. Bom, vamos analisar questão por questão. A alternativa A fala os arquivos criptografados ou protegidos por senha. Bom, veja bem, aqui algumas pessoas podem se confundir. Um arquivo criptografado, ele simplesmente está escrito em uma linguagem de código, uma linguagem que não será acessível àqueles que não tiverem conhecimento dos códigos, Mas não significa que o arquivo no seu computador não será visto. Ele vai estar lá disponível, ele vai estar visível, ele não vai estar oculto. A única coisa que acontece é que o conteúdo, a informação daquele arquivo, ela não conseguirá, ela não vai ser compreendida por aqueles que não tiverem acesso à criptografia, aqueles que não tiverem acesso ao código, à linguagem que foi usada naquele arquivo. E algo parecido acontece com um arquivo protegido por senha. Ele vai estar protegido por uma sequência de códigos, uma senha, em que a pessoa que não tiver conhecimento dessa senha, dessa sequência, ela não vai ter acesso ao conteúdo da mensagem, ao conteúdo, à informação do arquivo. Mas também ele não vai ficar oculto. O arquivo, a pasta, ela vai estar lá. Só não vai poder ser compreendida por aqueles que não tiverem conhecimento da linguagem, da criptografia, ou, no caso, os que não tiverem senha quando for um arquivo com senha. Então, a alternativa A não é a resposta. Vamos para a alternativa B. Os arquivos de aplicativos não licenciados para o Windows 10. Via de regra, um arquivo não licenciado para o Windows 10 sequer vai funcionar. Também não é a resposta. Então vamos para a alternativa C. As extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Para quem não lembra, as extensões são sufixos e vão designar o formato e a função do arquivo dentro do computador. É fácil lembrar. Quando você tem um arquivo, você vai ter o nome do arquivo, ponto, aí depois você vai ter 3 ou 4 letras que são as extensões de cada arquivo. Por exemplo, um arquivo de texto, ele pode ter uma extensão .txt. Um arquivo de foto pode ter, de imagem, pode ter uma extensão, por exemplo, .jpeg. Nos computadores, quando você está usando o explorador de arquivo, é possível você ver o arquivo, o nome dele, sem a extensão, ou o nome e esse sufixo que é a extensão. Para que você consiga configurar isso, basta ir no Windows Explorer, opções de pasta, e lá você vai achar uma opção para ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Você pode ocultar ou não, fica a seu critério. Então, a alternativa, a resposta dessa questão é a alternativa C. Fica aqui também o lembrete, de que você também consegue configurar
as extensões, a exibição das extensões através do painel de controle. Você consegue entrar lá no painel de controle e no painel de controle opções de pastas. Tranquilo? Então a resposta é a letra C. Mas vamos ainda analisar as outras duas que faltam. Letra D. Os arquivos que não foram ainda avaliados pelo antivírus. Bom, nós estamos falando aqui de explorador de arquivos. Não tem absolutamente nada a ver com antivírus aqui. O antivírus ele vai fazer a verificação do seu computador quando você programar ou quando você quiser você iniciar o antivírus para fazer isso. Porém, ele não vai ocultar nenhum arquivo do seu computador por ter verificado ou não. E a letra E, ela fala arquivos não manipulados há pelo menos um ano. Outra função também que nós não temos, né? O explorador de arquivos ele não vai excluir ou ocultar nem nada parecido, né, com um arquivo em função do tempo de uso ou em função do tempo de não uso, né? Não manipulação daquele arquivo. Então, a resposta E também está errada. Então, a resposta é a letra C. Uma das configurações permitidas é ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Vamos então para a segunda questão da prova, a questão de número 78. Um usuário de um computador com sistema operacional Windows 10 clicou no seguinte botão presente na barra de tarefas. Aí você está observando na tela o botão que representa a função visão de tarefa. Esse botão permite que, alternativa A tela seja estendida em um segundo monitor de vídeo conectado no computador. Alternativa B, a tela do computador seja reproduzida em um projetor. Alternativa C, todas as janelas abertas sejam fechadas. Alternativa D, múltiplas áreas de trabalho possam ser criadas ou gerenciadas. E a alternativa E, a lupa do Windows seja ativada para ampliar as informações exibidas na tela. Vamos analisar então. Bom, como eu havia dito, esse botão ele chama visão de tarefas. Ok? Vamos olhar alternativa por alternativa. Esse botão permite que, alternativa A tela seja estendida em um segundo monitor de vídeo conectado no computador. Não. Essa expansão da tela é algo que nós já temos em versões anteriores do Windows há um bom tempo. Para você conseguir expandir, trabalhar com múltiplos monitores, múltiplas telas, você vai usar o atalho Windows mais P. Tranquilo? Não tem a ver com a visão de tarefas. Alternativa B. A tela do computador seja reproduzida em um projetor. Entramos no mesmo caso da questão anterior. Visão de tarefas não tem nada a ver com o trabalho de múltiplas telas, né? Para isso, a gente vai usar o atalho Windows mais P. Alternativa C. Todas as janelas abertas sejam fechadas. O visão de tarefas, a função visão de tarefas não tem nada a ver com abrir ou fechar janelas. Prestem bem atenção nisso, tranquilo? Então, não é a alternativa C também. Alternativa D. Múltiplas áreas de trabalho possam ser criadas ou gerenciadas. Aqui que está o X da questão. Múltiplas áreas de trabalho. Essa função ela é nova, ela é uma novidade do Windows 10. A partir do botão Visão de Tarefas, você consegue criar múltiplas áreas de trabalho. Não é mais como nas versões anteriores que você tem apenas uma área de trabalho. No Windows 10, você pode criar várias e trabalhar com várias, com múltiplas. E você vai conseguir fazer isso através do botão Visão de Tarefas. Lá você vai conseguir criar novas áreas de trabalho e transitar entre elas. Então a resposta é a letra D. Vamos analisar a última questão. Alternativa E. A lupa do Windows seja ativada para ampliar as informações exibidas na tela. Realmente essa função ela existe no Windows 10. Só que o botão da lupa, que ativa a função lupa, ela realmente é uma lupa. Você vai lá, você vai ver lá a lentezinha dela e o cabo. Tranquilo? Então esse botão permite que
múltiplas áreas de trabalho possam ser criadas ou gerenciadas. Alternativa D. Terceira questão, questão de número 79. A seguir é apresentada uma parte do explorador de arquivos do Windows 10. Vocês estão vendo a parte superior aí do explorador de arquivos, né? Com as setinhas, também ali o caminho das pastas. A seta para cima presente antes da barra de endereço se destina a: alternativa A, levar à tela seguinte; alternativa B, levar ao nível acima da atual, ou seja, este computador; alternativa C, desfazer a última ação realizada; alternativa D, levar à tela anterior; e a alternativa E, levar ao nível abaixo do atual downloads, se existir. Bom, aqui nós temos algumas setinhas. E ele está perguntando exatamente sobre essa, ó, a seta para cima. Vamos analisar então. Levar à tela seguinte. Não. Para levar à tela seguinte, nós deveríamos avançar, certo? Então teríamos que clicar nessa setinha. Setinha que aponta para frente. Elevar ao nível acima do atual, ou seja, este computador. Sim. Na hierarquia de pastas, nós vamos conseguir voltar para a pasta de cima, clicando nessa seta para cima. No caso, nós temos a pasta Downloads e ela está dentro de este computador. Ou seja, este computador está acima dela. Então, ao clicar na setinha para cima, você volta, né, para o nível de cima do atual, e é, no caso, este computador. A resposta é a letra B. Desfazer a última ação realizada. Também não. Levar à tela anterior. Para isso, nós teríamos que clicar na setinha, voltando. E não é a resposta. Levar ao nível abaixo do atual downloads, se existir. Olha, gente, nível abaixo e a setinha apontando para cima? Não, né? Nesse caso, o símbolo é bastante intuitivo. Quero reforçar aqui para que você não confunda as setas voltar e avançar com a seta levar ao nível acima do atual. Vou dar um exemplo aqui do lado. Nós temos aqui este computador, certo? E abaixo dela, dentro dela, a gente tem a pasta de downloads. Porém, nós podemos ter aqui em cima a pasta imagens. Dentro da hierarquia de pasta, você percebe que downloads está dentro deste computador. Se você estivesse na pasta imagens e de repente você vem cá e clica em downloads, ao clicar na seta voltar, você vai voltar para a pasta que você estava antes. No caso, a pasta imagens, tranquilo? Clicou na setinha voltar, você vai voltar para a pasta que você estava antes, que no caso é a pasta imagem. Agora, ao clicar na seta levar ao nível acima, você vai para a tela, para a pasta que está acima daquela que você está no momento. Então, você está em Downloads, clicou em levar ao nível acima do atual, você vai para este computador. Tranquilo? Então, a resposta aqui, só para relembrar, a resposta é a letra B, levar ao nível acima da atual, ou seja, este computador. Vamos então para a quarta questão, questão de número 80. O Windows 10, sua configuração padrão, permite que o usuário configure o menu Iniciar, por exemplo, para: alternativa A, mostrar os aplicativos mais usados; alternativa B, bloquear os aplicativos que possam estar infectados por vírus; alternativa C, indicar os aplicativos que não foram certificados para o Windows 10; alternativa D, ativar automaticamente a ajuda do Windows a cada erro do usuário; e a alternativa E, restaurar programas apagados acidentalmente. Nessa questão, irei analisar as alternativas, começando pela última. Letra E, restaurar programas apagados acidentalmente. Caso você tenha apagado algum programa ou arquivo,
acidentalmente e ele foi para a lixeira, você até consegue restaurá-lo. Mas para isso você vai ter que ir lá na lixeira. Lá terá a opção para restaurar. Caso o apagar aqui seja desinstalar um programa, aí não tem o que fazer. Vai precisar baixá-lo novamente e instalá-lo. Tranquilo? De toda forma, restaurar aqui não vai ser no menu inicial. Se você quiser restaurar e ele estiver na lixeira, vai ser por lá. Então a resposta não é a letra E. A letra D fala ativar automaticamente a ajuda do Windows a cada erro do usuário. Então aqui, ó, presta atenção para esse finalzinho. Cada erro do usuário. Bom, não existe nenhum recurso no Windows que consiga ajudar o usuário quando ele erra, até mesmo porque haveria uma dificuldade de interpretação do que foi um erro do usuário ou não. Como o Windows vai saber se você clicou numa pasta por engano ou não? Tranquilo? Então não é a resposta, não é a alternativa D, uma vez que essa função de ajuda do Windows para erro do usuário, ela não existe. Alternativa C, indicar os aplicativos que não foram certificados para o Windows 10. Olha, quando você vai instalar um aplicativo no Windows 10, você vai ter duas opções. Ele vai instalar ou não. Uma vez que o Windows foi instalado, ele vai estar, uma vez que o aplicativo foi instalado no Windows, ele vai estar listado lá na lista dos programas e você vai conseguir utilizá-lo. Se o aplicativo não é para o Windows 10, não roda no Windows 10, ele não vai ser instalado. Então não é a alternativa C. Bloquear os aplicativos que possam estar infectados por vírus. Também não, isso não é função do Windows 10 e também não tem a ver com o menu iniciar. Quem vai fazer essa parte é o aplicativo de segurança que você tenha instalado no seu computador e não o Windows 10, tranquilo? Não é a letra B também. Vamos para a letra A, que é que sobrou. Mostrar os aplicativos mais usados. Sim, a alternativa é a letra A. Nós já excluímos outras, né? Então, portanto, só poderia ser ela. Mas, de toda forma, ao clicar no menu iniciar, você vai ver que no lado esquerdo nós teremos de maneira crescente todos os aplicativos instalados, de 0 a 9 e depois em ordem alfabética. Ali você consegue ver todos os aplicativos instalados e você também pode configurar para que ele mostre programas mais utilizados no canto superior. Tranquilo? Isso é uma configuração que existe no Windows 10 e ela vem com alguma semelhança do Windows mais antigos. Embora o menu iniciar Windows 10 tenha as diferenças, essa opção de poder colocar acima, no canto superior esquerdo, os aplicativos mais usados, mais acessados, ele já vem de Windows mais antigos. Então, a resposta correta é a resposta A, mostrar os aplicativos mais usados. Vamos para a quinta questão. Questão de número 81 na prova. No sistema operacional Windows 10, uma das maneiras de encontrar algum programa ou aplicativo disponível no computador é: alternativa A, digitar o nome do programa ou aplicativo na barra de pesquisa do Edge. Alternativa B, pressionar a tecla do logotipo do Windows mais P, que provocará a exibição de todos os programas disponíveis. Alternativa C, selecionar o ícone de buscas de programas no painel de controle e digitar o nome do programa ou aplicativo. Alternativa D, selecionar o ícone Programas e Aplicativos na barra de tarefas, que exibe todos os programas ou aplicativos instalados. E a alternativa E, digitar o nome do programa ou aplicativo na caixa de pesquisa na barra de tarefas. Ok, então vamos analisar todas as alternativas. Alternativa A, digitar o nome do programa ou aplicativo na barra de pesquisa do Edge. Não. O Edge, ele é um navegador. Se você digitar o nome do programa ou aplicativo na barra de pesquisa do Edge, ele vai buscar na internet. E a pergunta aqui é disponível no computador. Pressionar a tecla do logotipo do Windows mais P. Podemos parar por aqui. O Windows mais P é um atalho que você vai utilizar quando quiser trabalhar com múltiplos monitores, múltiplas telas,
Com o Windows mais P você consegue duplicar a tela, estendê-la, entre outras opções. C. Selecionar o ícone busca de programas no painel de controle e digitar o nome do programa ou aplicativo. Selecionar o ícone busca de programas no painel de controle. Esse ícone não existe no Windows 10. D. Selecionar um ícone programas e aplicativos na barra de tarefas. Na barra de tarefas também não há nenhum ícone de programas e aplicativos. Não é a letra D. E por último, letra E, digitar o nome do programa ou aplicativo na caixa de pesquisas na barra de tarefas. Exato, a resposta é a letra E. Se você quer buscar um programa no seu computador ou um aplicativo, você vai ter que digitar lá na barra de tarefas, vai ter uma caixa de pesquisa. Você digita o nome do aplicativo do programa e ele vai trazer. Tranquilo? Então lembrar aqui que na barra de tarefas do Windows 10, a gente tem uma caixa de pesquisa. E é ela que você vai utilizar para buscar programas e aplicativos que estejam no seu computador. Certinho? Resposta então, letra E. Sexta questão. Questão de número 82. Em um documento em edição no Microsoft Word 2016, versão em português e em sua configuração padrão, tem-se um parágrafo conforme apresentado a seguir. Mercado de peixe. Perceba que mercado e D estão com todas as letras minúsculas, enquanto peixe tem a letra inicial maiúscula. Com esse parágrafo inteiramente selecionado, acionou-se uma das opções disponibilizadas por meio do botão maiúsculas e minúsculas, presente no grupo fonte da guia página inicial do aplicativo. E o resultado foi o seguinte: mercado de peixe. Agora perceba que mercado, de e peixe estão todas as palavras com a letra inicial maiúscula. Assinale a alternativa que apresenta a opção acionada a partir deste botão. Alternativa A, minúscula. Perceba que minúscula está com todas as letras minúsculas. Alternativa B, alternar maiúsculo, minúscula. Perceba que nesse caso, a primeira letra é minúscula e as demais estão em maiúsculo. Alternativa C, colocar cada palavra em maiúscula. Perceba que, com exceção do em, todas as palavras estão com a letra inicial maiúscula. Alternativa D, primeira letra da frase em maiúscula. Bom, nessa frase, a primeira letra dela também, né, lá na palavra primeira, é maiúscula. E a alternativa é maiúsculas. Como a gente pode ver, todas as letras da palavra estão em maiúsculas. Ao abrir o Microsoft Word 2016 e também Word em versão mais antigas, porque essa já era uma opção disponível antes da versão 2016, e clicar no botão maiúsculas e minúsculas, que é esse botão que a questão está falando, que a questão está mostrando, as opções que você vai encontrar são exatamente essas aí, ó, 5, que estão nas alternativas da questão. Não necessariamente nessa ordem, mas são essas as opções que você vai encontrar lá. Então a gente tem mercado de peixe, né, o texto anterior, com mercado e a preposição de com todas as letras minúsculas e a palavra peixe com a primeira letra em maiúsculo. E ele quer saber o que criou, o que clicou para que ficasse todas as palavras com a primeira letra em maiúsculo. Então vamos analisar uma por uma. A alternativa A fala em minúscula. Aqui é bem intuitivo, né? Se você tivesse clicado em minúsculo, todas as letras de mercado de peixe com o P maiúsculo, né, teriam ficado todas em minúsculo, inclusive o P do peixe. Alternar maiúsculas e minúsculas. Aqui teria feito uma troca. Tudo que está em minúsculo passaria para maiúsculo e o que está em maiúsculo ficaria minúsculo. Não foi o que aconteceu. Lembre que mercado de e peixe estão com as letras iniciais maiúsculas. Alternativa C, colocar cada palavra em maiúscula. Essa frase ela pode confundir um pouco. Colocar cada palavra em maiúscula? O que significa? Essa alternativa ela vai fazer com que a primeira letra de cada uma das palavras fique em maiúsculo. Foi o que aconteceu. A gente tinha mercado de peixe, né, com o mercado e o D com as letras minúsculas, e agora elas estão com letras maiúsculas. Então a opção é essa, tá? O peixe já estava com a primeira letra maiúscula, então ela mantém. Isso não é uma opção para alternar, né, maiúsculo e minúsculo. Ela só vai colocar
Cada palavra com a sua primeira letra em maiúsculo, o peixe já estava permanece. E aqui uma curiosidade que você vai perceber que colocar cada palavra está com as letras em maiúsculo. Maiúscula também está com E maiúsculo, mas o em não está. É um erro do Windows, tranquilo? A prova simplesmente reproduziu. Porque se você escrevesse essa frase no Word, selecionasse toda ela e colocasse e clicasse na opção colocar cada palavra em maiúscula, todas as letras iniciais ficariam maiúsculas, inclusive o E aqui, ó. Então a resposta é a letra C. Alternativa D, primeira letra da frase em maiúscula. Não é o caso, uma vez que a gente percebe que a preposição D também transformou, né? Também foi para maiúscula. E a alternativa E também é bastante intuitiva, maiúsculas, com todas as letras maiúsculas. Também não foi o que aconteceu. A gente percebe que mercado de peixe estão só a primeira letra lá, como já foi falado várias vezes, só a primeira letra está em maiúsculo e não as demais. Então, nossa resposta é a letra C. Vamos então para a sétima questão. Questão de número 83. Considere o seguinte botão, presente na página inicial do Microsoft Word 2016, versão em português e em sua configuração padrão. Esse botão que você está vendo aí na sua tela, ele chama espaçamento entre linha e parágrafo. Por meio dele, pode-se adicionar espaçamento. Alternativa A, antes e depois do parágrafo, apenas. Alternativa B, entre linhas de parágrafo, bem como antes e depois de parágrafo. Alternativa C, antes de parágrafo, apenas. Alternativa D, depois de parágrafo, apenas. E a alternativa E, entre linhas de parágrafos, apenas. Ao clicar no botão espaçamento entre linha e parágrafo, que é esse botão que você está vendo na questão, você consegue adicionar espaçamento entre linhas de parágrafo, mas também consegue adicionar espaçamento antes e depois do parágrafo. Então, a nossa resposta é a alternativa B, está bem claro aqui. Por meio dele, pode-se adicionar espaçamento entre linhas de parágrafo, bem como antes e depois de parágrafo. Vamos analisar as outras alternativas. A alternativa A fala que é possível adicionar espaçamento antes e depois de parágrafo. Ok, está correto, mas logo em seguida ele fala apenas. Não, como a gente já falou, é possível colocar antes e depois, mas também entre linhas de parágrafo. Então esse apenas valida a questão. Alternativa C, antes de parágrafo, apenas. Mesma situação. Esse apenas, ele faz com que a alternativa seja falsa, porque ele está querendo dizer que ele só serve para colocar antes do parágrafo. E novamente, não. A gente pode colocar antes, depois e entre as linhas do parágrafo. A mesma coisa vai ocorrer na letra D e na letra E. A letra D vai falar que somente depois de parágrafo e a letra E vai falar entre linhas de parágrafo apenas. Também não é, né? Lembrando que a gente pode adicionar entre linhas de parágrafo e também antes e depois. Então, resposta alternativa B. Oitava questão. Questão de número 84. Uma caixa de texto foi inserida em um documento que estava sendo editado no Microsoft Word 2016, versão em português e em sua configuração padrão, por meio da guia Inserir, grupo Texto, botão Caixa de Texto. Caso se deseje alterar a cor da linha dessa caixa de texto, basta ajustar esse parâmetro após se, alternativa A, selecionar a caixa de texto e pressionar a tecla de atalho Ctrl mais T, que esse parâmetro será apresentado em um quadro. Alternativa B, dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse em sua configuração padrão sobre a borda desta caixa, que esse parâmetro será apresentado em um quadro. Alternativa C, dar um clique com o botão direito do mouse em sua configuração padrão dentro dessa caixa de texto e selecionar a opção Formatar Borda. E alternativa D, dar um clique com o botão direito do mouse em sua configuração padrão sobre a borda dessa caixa de texto e selecionar a opção Formatar Forma. E por último, a alternativa E, dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse em sua configuração padrão dentro desta caixa e esse parâmetro será apresentado em um quadro. Bom, a questão quer saber qual ação você precisa tomar para que consiga
Alterar a cor da linha da caixa de texto que foi inserida no Microsoft Word 2016. Vamos analisar alternativa por alternativa. A alternativa A, ela fala: selecionar a caixa de texto e pressionar a tecla de atalho Ctrl T. Bom, já podemos parar por aqui. Por quê? Porque o Ctrl T ele é um atalho que vai servir para selecionar todo o conteúdo dentro da caixa de texto. Então, no Word, ao pressionar Ctrl T, não vai aparecer nenhuma opção de formatação de cor de linha. A única coisa que você vai conseguir é selecionar todo o conteúdo da caixa, no caso, uma caixa de texto, todo o texto. Alternativa B. Dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse em sua configuração padrão sobre a borda da caixa. E esse parâmetro será apresentado em um quadro. Então, nós temos aqui um duplo clique sobre a borda da caixa. O que vai acontecer? Ao dar um duplo clique na borda da caixa, você também irá selecionar o conteúdo. Nesse caso, você selecionará o texto, né, que tem dentro da caixa. Alternativa C fala o seguinte: dar um clique com o botão direito em sua configuração padrão dentro da caixa. Aqui que está. Dentro da caixa de texto. Bom, não vai dar essa opção. Ao clicar dentro, você vai simplesmente conseguir formatar o texto. Ali, fonte, cor da fonte, tranquilo? Alternativa D. Dar um duplo clique com o botão direito do mouse em sua configuração padrão sobre a borda dessa caixa de texto e selecionar a opção Formatar Forma. Exato, a resposta é a letra D. Você vai dar um clique com o botão direito do mouse, vai aparecer, esse clique tem que ser em cima da linha, veja bem, é um clique, não é um duplo clique, a gente já falou que um duplo clique vai selecionar o conteúdo, você vai dar um clique com o botão direito do mouse em cima da linha, vai aparecer a opção Formatar Forma, e dentro dessa opção você vai escolher Formatar Linha, e lá terá a opção de alterar a cor da linha da caixa de texto. E por último, dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse em sua configuração padrão dentro dessa caixa que esse parâmetro será apresentado. Não, ao dar um duplo clique dentro da caixa, veja o que a questão está falando. Duplo clique dentro da caixa. Ao dar um duplo clique dentro da caixa, o que você vai fazer? Você vai selecionar a palavra que tiver ali perto do cursor, tranquilo? Um clique dentro da caixa vai posicionar o cursor. Um duplo clique vai selecionar toda a palavra. E se você der um triplo clique, você seleciona todo o parágrafo. Então, para alterar a cor da linha da caixa de texto, você precisa dar um clique com o botão direito do mouse em sua configuração padrão sobre a borda dessa caixa e selecionar a opção Formatar Forma. Portanto, a resposta é a letra D. Então, vamos lá. Nona questão. Questão de número 85. Considere a seguinte tabela, editada no Microsoft Excel 2016, versão em português e em sua configuração padrão. Aí você pode observar a tabela que foi apresentada na prova. Como você pode ver, uma tabela com 3 colunas, coluna A, coluna B e coluna C, e 4 linhas. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Então nós temos a célula A1, A2, A3, A4, B1, B2 e assim por diante. Suponha ainda que a fórmula a seguir tenha sido digitada na célula D6. Vamos à fórmula. Se o quinto menor entre as células A1 e C4 for diferente do sexto maior entre as células A1 e C4, então vai trazer, o segundo menor entre as células A2 e B3. Se não, vai trazer o terceiro maior entre as células A1 e B4. O resultado produzido em D6 é A12, B3, C2, D1 e 11. Bom, só relembrando aqui, já que nós temos a coluna A, linha 1, célula 1. Logo abaixo, na linha 2, mesma coluna, célula A2. Aqui nós temos a B1, B2 e assim por diante.
Ele fala aqui, ele quer saber qual que é o resultado que vai aparecer na célula D6, caso essa condicional que você está vendo na tela seja inserida. Bom, a célula D6 ela estaria aqui embaixo, né? Ela não aparece na imagem. Mas isso não vai mudar o raciocínio. Nós temos a célula D6. Vamos ver o que fala a fórmula. É uma condicional. Se o quinto menor de A1 até C4, ou seja, nós temos aqui a célula A1 e aqui embaixo a C4. Então, qual que é o quinto menor de A1 a C4? Ou seja, ele quer saber qual que é o quinto menor de toda a tabela visível aqui na imagem. Tudo bem? Vamos ver qual que é o quinto menor. Qual que é o primeiro menor? O primeiro menor é o 1. Segundo menor, o 2. Mas veja que nós temos dois aqui. Então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto menor é o 3. Quinto menor é o 4. Então, nós temos aqui o 4 como quinto menor. É diferente do sexto maior, também de A1 a C4. Então, vamos ver qual que é o sexto maior de A1 a C4. Vou marcar aqui com uma bolinha do lado. Primeiro maior é o 12, né? Segundo maior é o 11. Terceiro maior é o 10. Quarto maior, o 8. Quinto maior, o 6. 6 é o quinto maior. E o sexto maior é o 5. Então, nós temos aqui o 5 como sexto maior. Ela fala, se o quinto menor, que é o nosso 4, for diferente do nosso sexto maior, né? As duas de A1 até C4, se eles forem diferentes, trazer o segundo menor de A2 até B3. Bom, 4 é diferente de 5, então a gente vai ter que trazer o quê? O segundo menor de A2 até B3. Veja só, agora ele reduziu, é de A2 aqui até B3. Vamos selecionar aqui. Qual que é o espaço que ele está pegando? A2 até B3. Tranquilo? Então vamos olhar qual que é o segundo maior de A2 até B3. O primeiro menor, 1. O segundo menor, 2. Então, se 4 foi diferente de 5, trazer o 2. Célula D6, 2. Resposta correta, C. Tranquilo? Então é isso. Nós temos uma condicional. Se o quinto menor de A1 a C4 diferente do sexto maior de A1 a C4, traga o menor, o segundo menor de A2 a B3. Se não fosse isso, se não, traria o terceiro maior de A1 a B4. O que não é verdade, né? Já que essa condição aqui foi verdadeira, trouxe esse. Se fosse, né, coloca um Vzinho aqui, se fosse falso, teria trago essa. Então, a resposta é 2, letra C. 10ª questão. Questão de número 86. Analise a seguinte janela gerada quando um usuário estava imprimindo a sua planilha no Microsoft Excel 2016, versão em português, e em sua configuração padrão. Ao se apertar o botão Imprimir desta janela, em todas as páginas impressas da planilha será repetida ou serão repetidas na parte superior da folha. Alternativa A, as linhas 1 e 3 apenas. Alternativa B, a linha 2 apenas. Alternativa C, a linha 1 apenas. Alternativa D, a linha 3 apenas. E a alternativa E, as linhas de 1 a 3. Bom, nessa questão, ele está perguntando, ele está pedindo para você analisar a janela, a figura ao lado, e ele quer saber o que vai aparecer na parte superior da folha ao clicar no botão imprimir. Então nós temos aqui embaixo o botão imprimir. Ele quer saber o que vai aparecer na parte superior
cada folha do jeito que está aqui nessa figura. Vamos olhar, olha aqui, olha o que está escrito aqui, ó. Imprimir títulos, logo abaixo aqui, ó, linhas a repetir na parte superior. Tranquilo? E o que tem aqui dentro? S1 até S3. Repara que tem dois pontos entre o S1 e o S3. O que significa esse ponto? Até. Então ele vai repetir as linhas 1, 2 e 3, ou seja, da linha 1 até 3. Tranquilo? Então a resposta é a letra E. As linhas de 1 a 3. Alguns podem falar, tá, mas esse S? Olha, o que está no Excel? As linhas, elas são denominadas por números, enquanto as colunas são por letras. Então aqui nós temos uma opção de linhas e aqui nós temos uma opção de coluna. Nós colocamos S1 até S3 na opção para linhas. Então ele vai pegar esse S1, esse 1, esse 3, vai entender como um cifrão 1 até cifrão 3 e vai imprimir de 1 a 3. Lembra, de novo, esse aqui é sobre linhas. Caso quisesse que selecionasse colunas, teria que ter colocado S aqui ou as colunas, qualquer que seja, nessa parte, tranquilo? Então a resposta é, vai repetir as linhas de 1 até 3 na parte superior da folha. 11ª questão, questão de número 87. Um usuário do Microsoft Excel 2016, versão em português e em sua configuração padrão, possui uma planilha com o seguinte conteúdo. Bom, aí você pode observar o conteúdo da planilha. Ele tem uma planilha com duas colunas, coluna A e B, linha 1 e 2, né? Nós temos em cada célula os números 1, 2, 3 e 4. Em um dado momento, esse usuário selecionou as células do intervalo A1 até C3, conforme apresentado a seguir. Novamente, você pode observar a seleção que ele fez no Excel, pegando da célula 1 até a célula C3. Caso, a partir do botão de somatório, disponível a partir da guia Página Inicial do aplicativo, seja selecionada a opção Soma, o resultado produzido nas células A3, B3, C1, C2 e C3 será. E aqui nós temos um dado, né? O símbolo, né, o travessão, o traço, representa célula não alterada, ou seja, não haverá nenhum resultado naquela célula. Bom, aqui a questão é uma questão sobre o botão autossoma, especificamente sobre a opção soma. Ele dá 4 valores distribuídos em 4 células, né? Célula 1, A2, B1 e B2, faz uma seleção que vai da célula A1 até a célula C3 e quer saber quais serão os resultados em cada uma das células que já não tinha o valor anteriormente, né? A célula A3, B3, C1, C2 e C3. Ele pergunta qual será o resultado em cada uma dessas células ao clicar no botão autossoma, opção soma. Vamos dar uma relembrada aqui como funciona a opção autossoma. Vamos pegar aqui a célula C1 como exemplo. Se eu seleciono apenas a célula C1 e clico no botão autossoma, vai acontecer o seguinte, vai vir essa fórmula aqui dentro da célula. Igual, soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, que significa até, né? B1, fecha parênteses. Ou seja, embora a fórmula te dê a opção de alterar as células que vão ser selecionadas dentro do parênteses, o que significa as células que serão somadas, por padrão, como a gente já tem aqui a C1 e logo atrás dela aqui, ó, A1 e B1 tem valores, ele vai subentender que você queira somar esses valores aqui. Isso é o padrão do Excel. Tranquilo? Então, por padrão, ele vai somar essas duas, o que vai trazer um valor 3 aqui na célula C1. Beleza, vamos dar outro exemplo aqui. Se for a célula A3, o mesmo raciocínio vai acontecer. Se eu seleciono a célula 3, clico no botão autossoma, opção soma, vai vir essa fórmula. Igual, soma, abre parênteses. Agora veja bem,
A1, dois pontos, até A2. Beleza? Por quê? Porque acima do A3, numa orientação aqui vertical, ele já entende que tem, olha só, dois valores. Então, mesma coisa, você pode até alterar, ele vai te dar a opção de alterar essas células aqui dentro, mas por padrão ele vai selecionar essas duas que vem anteriormente à célula que você selecionou. Então vai vir aqui um 4. Então o mesmo vai acontecer aqui para a célula B3, né? E para a célula C2. Vai mudar o quê? Vai mudar apenas a orientação. Quando você tiver valores acima da célula que você selecionou, ele vai somar os valores acima. Se você tiver valores ao lado, né? Como no exemplo da C2, da C1 e da C2, ele vai trazer os valores ao lado. Ao clicar, selecionar tudo, ele vai fazer todas as coisas. Ele vai trazer a fórmula para cada uma das células. Então ele vai trazer o 3 aqui na C1, ele vai trazer o 4 aqui na A3, na B3 ele vai fazer aquilo que nós já explicamos, ele vai somar o 2 e o 4, que vai dar um 6, e na C2 ele vai somar os valores aqui da A2 e da B2, que vai ser um 7. Tranquilo? Isso aqui já seria o suficiente para nós respondermos a questão. Mas muitos vão querer saber, tá? E a C3? O que vai acontecer na C3? Ela vai somar na orientação aqui vertical ou vai pegar aqui essas células horizontais aqui? Gente, a C3 ela vai pegar a soma horizontal. Embora o valor seja o mesmo, a fórmula que vai vir aqui vai ser igual soma, abre parênteses, de A3 a B3. Tranquilo? E vai vir um 10 aqui. Bom, assim a gente já tem a resposta da nossa questão, né? Célula A3, 4, célula B3, 6, célula C1, 3, célula C2, 7 e célula C3, 10. Dessa forma a gente tem aqui a resposta, que é a letra A. Beleza? Mas eu vou me prolongar um pouco mais nessa questão. Veja só, esse dado aqui, ó. Ele fala que a célula que não tiver nada, que não for alterada, vai ter esse símbolo aqui, um traço. A gente pode observar que excluindo a célula A, todas, a B, a C, a D e a E, todas têm células que a resposta diz, né, que não serão alteradas. Como vocês puderam observar aqui nesse exemplo, todas as células serão alteradas. Ao selecionar de A1 a C3 e clicar no autossoma, o botão, né, o Excel vai colocar fórmula em todas as células. Então não terá nenhuma célula que não será alterada. Só por essa informação a gente já poderia, no caso, descartar todas as outras alternativas, né? Porque todas as células serão alteradas. Mas de toda forma, a explicação anterior vai fazer com que você tenha uma melhor interpretação da questão. Então, vamos para mais uma? Estamos quase acabando, hein? 12ª questão, a questão de número 88. Quando se recebe uma mensagem por meio do correio eletrônico, há diversas opções de resposta, sendo que na opção encaminhar, alternativa A, na mensagem de encaminhamento, não pode ser editado ou alterado o campo assunto da mensagem original recebida. B, se houver anexos na mensagem original recebida, esta só pode ser enviada para um destinatário. C, se houver anexos na mensagem original recebida, apenas um deles pode ser incorporado à mensagem de encaminhamento. D, tanto o texto da mensagem original recebida quanto eventuais anexos são incorporados à mensagem de encaminhamento. E a alternativa é: não pode haver destinatários em cópia, se houver mais de um anexo na mensagem original recebida. Bom, aqui uma questão, ela quer saber o seguinte: o que você pode fazer quando você recebe uma mensagem e decide ir pela opção de encaminhar? Quando você recebe a mensagem e decide encaminhar, você clicou lá em encaminhar, o que está acontecendo é um novo e-mail, entendeu? Nesse e-mail você pode mudar o assunto, você pode colocar, acrescentar destinatários, você pode colocar pessoas em cópia,
pessoas em cópia oculta, tá? A mensagem original vai e você pode acrescentar outra mensagem. Os anexos que vierem, se por acaso vir nesse e-mail, você também, ao optar por encaminhar, eles também irão, entendeu? Então, não tem nenhuma restrição quanto a número de destinatários, nem número de anexos, e também não tem nenhuma relação entre a quantidade de anexos e a quantidade de destinatários. Tranquilo? Então, a resposta correta é a letra D. Tanto o texto da mensagem original recebida quanto eventuais anexos são incorporados à mensagem de encaminhamento. Essa é a resposta correta. Vamos analisar as outras questões. Vamos ver a letra A. Na mensagem de encaminhamento, não pode ser editado ou alterado o campo e assunto da mensagem original recebida. Pode, você pode sim, né? O texto ele vai vir lá com um prefixo lá que significa o assunto, né? Vai vir com prefixos dizendo que a mensagem foi encaminhada, mas você pode alterar e inclusive tirar, né, essa sigla de encaminhamento. Se houver anexo na mensagem original recebida, esta pode ser enviada para um destinatário? Não existe nenhuma relação entre quantidade de anexos e destinatários, tranquilo? Se houver anexos na mensagem original recebida, apenas um deles pode ser incorporado à mensagem de encaminhamento? Também não. Se vier lá 2, 3, quantos anexos vierem, todos serão incorporados, tranquilo? E por último, a letra E. Não pode haver destinatários em cópia, se houver mais de um anexo na mensagem original recebida. Bom, como eu já falei, não existe essa relação. Tendo ou não anexos, você pode colocar as pessoas em cópia ou destinatários, tranquilo? Então a resposta, letra D. Gravem isso. Tanto o texto da mensagem original recebida quanto eventuais anexos são incorporados à mensagem de encaminhamento. Então vamos lá para a penúltima. 13ª questão. Um usuário de um computador digitou o seguinte endereço na barra de endereços do navegador Internet Explorer. https://, aqui no caso barra invertida, né? www.google.com.br. Com relação ao endereço digitado, é correto afirmar que, alternativa A, é um site de uma organização sem fins lucrativos. B, a troca de dados entre o navegador e o servidor do site é criptografada. C, é um site de uma organização não governamental. D, o site visitado é seguro, ou seja, livre de vírus e outros códigos maliciosos. E a alternativa é um site de uma organização governamental. Vamos então analisar as alternativas. Alternativa A, é um site de uma organização sem fins lucrativos? Não. Você vê ali que no domínio é google.com. Aí você sabe que o com ele pressupõe que seja uma organização com fins lucrativos, uma empresa que visa ter lucro. Aí você vai usar o com para lembrar de comercial, comércio, para saber que é algo que visa lucro. Então não é a letra A. Alternativa B. A troca de dados entre o navegador e o servidor do site é criptografada. Sim, a resposta é a letra B. Mas por quê? Veja bem, olha o protocolo, HTTPS, não é HTTP, é HTTPS. O que significa esse S? Esse S significa que há camadas de segurança ali, que a comunicação ela vai ser criptografada, ou seja, em códigos. E também que o site ele é certificado por uma instituição que garante a identidade do site, ou seja, o site é real, tranquilo? Então toda vez que tiver esse HTTPS, lembre esse S como um S de segurança. Aí você vai lembrar dessas questões. Camadas de segurança, comunicação criptografada e um site certificado. Então a troca de dados entre o navegador e o servidor do site é criptografada? Sim, a resposta é a letra B. Vamos seguir analisando as outras alternativas. C. É o site de uma organização não governamental. Aí eu peço atenção especial para essa questão. Muitas pessoas podem pensar assim, mas o Google é uma empresa e não é governamental. Tá, tranquilo. Mas quando ele está falando aqui organização não governamental, ele está querendo dizer uma
ONG, ou seja, uma organização, uma empresa sem fins lucrativos. Tranquilo? É diferente a empresa, né, não ser uma organização governamental ou ser uma organização não governamental. No caso, o Google, ele não é uma organização governamental, mas ele também não é uma organização não governamental. É uma questão de idioma. No nosso português, no português brasileiro, organização não governamental é chamada de ONG. Porém, lá no domínio, quando é um site de uma ONG, não se tem .ong, se tem .org. Então lembre disso. Um site, um domínio de uma empresa não governamental será .org. Vamos para a próxima. O site visitado é seguro, ou seja, livre de vírus e outros códigos maliciosos. Aqui eu peço atenção de novo, porque eu falei lá atrás que aquele S era de segurança. Mas veja bem, essa segurança ela tem a ver com a veracidade do site. O site ele é realmente do Google. E a comunicação. Como eu disse antes, a comunicação ela é criptografada. Vou dar um exemplo do mundo físico, do mundo concreto para te ajudar a entender. Imagina que eu escrevo para você um bilhete do protocolo HTTP. Tranquilo? Eu escrevo uma mensagem HTTP. Eu sei o que eu estou escrevendo, eu consigo ler. Você que recebe consegue ler. Porém, se um terceiro, veja bem, a mensagem é minha para você. Se um terceiro pega esse bilhete, ele também consegue ler. Beleza? Agora, se eu escrevo o bilhete em HTTPS, significa que eu escrevo num código que eu consigo ler e que você consegue ler. Se um terceiro pega esse bilhete, ele não consegue ler. Então está aí a segurança do HTTPS. O HTTPS ele certifica que o bilhete é meu. Ele garante que só você vai conseguir ler, mas ele não garante que eu esteja falando a verdade no bilhete. Nem que você esteja falando a verdade caso você escreva para mim. Não tem a ver com a veracidade do conteúdo. Tranquilo? Tem a ver com garantir que só você vai ler, outras pessoas não lerão, e que o bilhete veio de mim para você. Beleza? Então, se há uma malícia no que eu escrevi, o protocolo não consegue filtrar, de modo geral, beleza? Então lembra esse S de segurança como isso, vou repetir. Certifica o site, camadas de proteção e comunicação criptografada, ou seja, é comunicação em código, que só nós dois vamos entender, beleza? Pode haver lá dentro do site uma mentira, mas é uma mentira que só eu e você vamos entender e que foi eu que contei. Então a malícia ali não entra nessa questão. É um site de uma organização governamental? Não, não é. Se fosse o site de uma organização governamental, no domínio seria .gov. Então vamos para a última questão, 14ª, questão de número 90 na prova. Utilizando o site de buscas Google, deseja-se pesquisar apenas as páginas que contenham exatamente a frase feriados no Brasil. Para isso, deve-se digitar na barra de pesquisa do site o seguinte: alternativa A, feriados no Brasil, entre parênteses. Alternativa B, feriados, Brasil. C, feriados e-comercial no e-comercial Brasil. D, feriados no Brasil. E a alternativa é, entre aspas, feriados no Brasil. Só uma coisa aqui, entre aspas, dupla, ok? Então vamos lá. Diríamos que você quer fazer uma pesquisa no Google, tranquilo? Site de buscas Google. E você quer procurar, por exemplo, pipoca de chocolate. Aí quando você manda esse termo lá, dá um enter e vem o quê? Vem um monte de páginas que vão falar sobre pipoca de chocolate, páginas que vão falar só sobre pipoca, outros vão falar só sobre chocolate, vai vir sobre tudo, até vamos dizer futebol, a dupla de ataque pipoca e chocolate. Mas você não quer saber de nada disso, você quer apenas as páginas que falam sobre pipoca de chocolate. Como é que você faz para conseguir isso? Você vai colocar o termo que você está pesquisando entre aspas duplas. Não é entre parênteses, não é com hífen, não é com e comercial
e também não é com AND, é simplesmente aspas duplas. Então a nossa resposta aqui é a letra E. Se você quer páginas que contenham exatamente a frase feriados no Brasil, você vai procurar feriados no Brasil entre aspas duplas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu like também. Aproveita a caixa de comentário para deixar suas críticas, suas sugestões e suas dúvidas. Eu vou responder o máximo que for possível. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar. Beleza? Então é isso e até a próxima.